Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Voz Previdenciária. Eu sou o Pedro Presente, estou aqui com a Daniele Machado e hoje nós vamos comentar um pouco sobre Previdência Social. Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o tema, é fundamental na vida de milhões de brasileiros, a Previdência Social. A gente recebeu um material bem completo, uns vídeos, um guia que ajudam a gente a entender melhor como essa máquina inteira funciona, né? Nossa ideia, então, é mergulhar nesse material, desvendar a Previdência Social, como ela opera, como ela é tão importante e falar também das mudanças recentes da reforma. Tentar fazer isso de um jeito mais direto ao ponto. E olha só, para começar, um número que chama muito nossa atenção, que a gente viu nas fontes, é lá em 2015 a Previdência ela já beneficiava 90 milhões de pessoas. E tem uma estimativa que sem ela, mais de 70% dos idosos estariam em situações de pobreza extrema. É um dado bem pesado, né? Vamos tentar entender como isso tudo funciona. Certo, então vamos lá. Começando pelo começo mesmo. A palavra previdência já dá uma pista, né? Prever, se preparar para o futuro. Mas, assim, nosso contexto, o que ela significa exatamente? Isso aí. Então, vamos lá. Previdência Social é basicamente um seguro. Um seguro social público, sabe? A ideia é garantir uma renda para o trabalhador ou para a família dele, quando ele não pode mais trabalhar, seja temporário ou permanente. Isso é um direito social, está na Constituição de 88, e faz parte de algo maior, que é a Seguridade Social. Seguridade Social. Lembro disso. Não é só previdência, tem mais coisa aí, né? Isso, perfeito. A Seguridade é um tripé. Tem a saúde, que é o SUS, universal para todo mundo. Tem a assistência social, para quem precisa mesmo, sem ter contribuído, tipo Bolsa Família, VDC. E tem a Previdência Social. Essa sim depende de contribuição. O foco dela é proteger contra os riscos que impedem a pessoa de trabalhar e ter renda. Ah, entendi. E essa perca da capacidade de trabalho não é só ficar velho para aposentar, imagino. Quais são as situações que a Previdência cobre? Não é só idade avançada, de jeito nenhum. Claro, a aposentadoria por idade é mais conhecida, né? Mas o sistema protege contra doença, que gera o auxílio-doença, quer dizer, agora é auxílio por incapacidade temporária. Também cobre acidente, de trabalho ou não, que pode gerar auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, agora chamada de incapacidade permanente. E tem também a maternidade, né? O salário e maternidade. Até em caso de reclusão do trabalhador, os dependentes podem ter direito ao auxílio-reclusão. E claro, a morte, que gera pensão para os dependentes. A ideia é dar uma segurança contra esses riscos sociais, sabe? Em qualquer fase da vida. Nossa, é bem mais amplo do que a gente pensa no dia a dia, né? Isso explica um pouco aquele impacto nos números que você mencionou da redução da pobreza. Sem dúvidas. Os dados que a gente analisou são claros nisso. Citam aquele exemplo de 2014. Sem a Previdência, a pobreza no Brasil pularia de 24,2% para quase 38%. É um salto enorme. E para os idosos, então, nem se fala. Cobra uns 86% deles. Para muitos, é a única renda, sabe? Sem isso, a maioria cairia na pobreza extrema mesmo. É um pilar, né? Para sustentar a renda, principalmente dos mais vulneráveis. Entendi o porquê. A importância é clara, mas como que esse sistema gigante se financia? Funciona tipo uma poupança que todo mundo faz junto? A analogia da poupança coletiva ajuda, mas tem um detalhe chave. O nosso sistema brasileiro é o que a gente chama de regime de repartição simples. Isso quer dizer o quê? Que o dinheiro que eu, você, todo mundo que está trabalhando e contribuindo hoje, esse dinheiro não vai para uma conta individual nossa. Ele forma um caixa único, um fundo comum que o governo administra, principalmente o INSS, no regime geral, e esse caixa é usado para pagar quem já está aposentado hoje, quem está recebendo auxílio agora. Então aí está a grande diferença. Não é que eu estou guardando meu dinheiro para minha aposentadoria lá na frente, como em alguns outros lugares, como a previdência privada. Exatamente. Esse é o ponto crucial do nosso modelo.
É um sistema solidário ou de repartição, bem diferente do regime de capitalização individual, que nem o do Chile, por exemplo, que começou lá em 81. Lá, cada um tem a sua conta. Aqui não. Aqui, a geração que trabalha hoje financia os benefícios da geração anterior. É um pacto entre gerações, entende? A sustentabilidade disso depende muito do equilíbrio, né? Entre quem contribui e quem recebe. E quem é que coloca dinheiro nesse fundo? É só o trabalhador descontando do salário? Não, o financiamento da Seguridade Social toda, que inclui a Previdência, é tripartite. Ela vem de 3 lados, como está na Constituição. Primeiro, os trabalhadores, sim, com aquele desconto do salário. Segundo, as empresas, os empregadores. Eles contribuem sobre a folha de pagamento, sobre o faturamento, sobre o lucro. Aí entram os impostos importantes, tipo COFINS, CSLL, que muita gente nem sabe que vai para a Seguridade. E terceiro, o governo também entra com recursos do orçamento geral, da União, dos estados e dos municípios. Vem de outras fontes de imposto. A ideia é ter várias fontes para dar mais segurança para o sistema. Entendi. E aquele desconto do trabalhador, como é que definem o valor? Tem um limite? Se eu ganhar muito bem, eu contribuo muito mais? Sim, a contribuição do trabalhador é uma porcentagem do salário, uma alíquota. E ela é progressiva, ou seja, quem ganha mais contribui com um percentual maior. Até certo ponto, claro, porque existe um teto para o salário de contribuição. Mesmo que a pessoa ganhe, muito acima desse teto, o cálculo da contribuição para a Previdência para naquele valor máximo. O material que a gente viu até deu um exemplo, acho que de 2017, que o valor máximo de contribuição era tipo R$608 por mês. Não importava se a pessoa ganhava 10, 20, 30 mil reais. O desconto para o INSS não passava disso. Interessante. Quer dizer que a contribuição não acompanha proporcionalmente os salários mais altos depois que bate nesse teto? Ok. Agora, quem exatamente está coberto por essa rede? Imagino que não seja só o pessoal da CLT, né? Com carteira assinada. De jeito nenhum. A ideia é ser bem amplo. Claro, os trabalhadores com carteira assinada, CLT, são segurados obrigatórios. Mas entra aí também o trabalhador autônomo, que tem que contribuir por conta própria. Os empregados domésticos, com regras específicas, os trabalhadores rurais, os segurados especiais, que são os pequenos produtores rurais, pescadores artesanais e também os servidores públicos, né? Que têm regimes próprios, mas contribuem obrigatoriamente. E ainda tem uma figura importante, o contribuinte facultativo. Facultativo? Quem seria? É quem não tem renda de trabalho, mas quer ter a proteção da Previdência. Por exemplo, um estudante maior de 16 anos, uma pessoa que se dedica só ao trabalho doméstico em casa, sem remuneração, ou alguém que está desempregado e quer continuar contribuindo para não perder os direitos, sabe? Eles podem pagar o carnê do INSS por conta própria. Ah, legal. E você falou sobre servidores públicos. Tem diferença no sistema para eles? As fontes mencionam RGPS e RPPS. O que é isso? Isso, boa pergunta. No Brasil, a gente tem basicamente 2 grandes regimes públicos de previdência. O primeiro é o Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Esse é o grandão, administrado pelo INSS. Cobre a imensa maioria, trabalhadores da iniciativa privada, CLT, autônomos, domésticos, facultativos, rurais. O segundo são os regimes próprios de previdência social, os RPPS. Cada um é um sistema diferente, criado para cobrir os servidores públicos concursados, os efetivos, sabe? A União tem o seu RPPS, cada estado DF tem os seus, e muitos municípios também criaram os seus próprios. As regras podem variar um pouco, embora a reforma de 2019 tenha tentado aproximar mais eles do RGPS. Mas ambos são obrigatórios para quem se encaixa neles. E ambos funcionam na maioria nesse esquema de repartição que a gente falou. Certo. RGPS para a maioria, RPPS para os servidores concursados. Entendido. E dentro desses regimes, quais são os benefícios concretos que as pessoas podem receber? A gente já falou sobre aposentadoria, pensão por morte, mas tem mais coisas, né? Tem sim. A lista é grande para tentar cobrir várias situações. A gente pode agrupar assim, ó. Primeiro, as aposentadorias. A mais comum é por idade. Tinha por tempo de contribuição, que a reforma extinguiu, deixou regras de transição.
E tem a por incapacidade permanente, que era a antiga invalidez, para quem não pode mais trabalhar mesmo. Depois, os auxílios. Tem o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, para quando a pessoa fica doente e afastada por mais de 15 dias. Tem o auxílio-acidente, que é uma indenização, tipo assim, se a pessoa sofre um acidente, volta a trabalhar, mas fica com uma sequela que diminui a capacidade. E tem o auxílio-reclusão, que é pago para os dependentes do segurado de baixa renda, que está preso em regime fechado. E além de aposentadoria e auxílio? Aí tem as pensões, né? A principal é a pensão por morte para os dependentes quando os segurados falecem. E tem os salários também. O salário maternidade para a mãe ou pai, né, em caso de nascimento, adoção. E o salário família, que é um valor pequeno, pago por trabalhador de baixa renda, por filho menor de 14 anos ou inválido. Uau, é uma rede bem completa mesmo, cobre muitas situações difíceis. Ok, agora vamos para um ponto que, nossa, deu o que falar nos últimos anos e que os materiais destacam muito. A reforma da Previdência de 2019. Foi uma discussão longa, né? Mexeu com muita gente. O que mudou de mais importante nesse cenário todo que você descreveu? A Emenda Constitucional 103, de novembro de 2019, foi um marco. Mexeu bastante nas regras, tanto do RGPS quanto dos RPPS. O grande argumento do governo na época era a questão da sustentabilidade, né? Diziam que o sistema ia quebrar se não mudasse por causa do envelhecimento da população, o pessoal vivendo mais. As mudanças principais, assim, estruturais foram, primeiro, e talvez a mais falada, a idade mínima. Para o RGPS, para o pessoal da iniciativa privada e tal, ficou assim: mulher só aposenta com 62 anos de idade e homem com 65. E não basta a idade, tem que ter um tempo mínimo de contribuição também. Para a mulher, 15 anos. Para o homem, depende. Se ele já contribuía antes da reforma, pode ser 15 anos em algumas regras de transição, mas para quem entrou depois, são 20 anos. Para os servidores públicos da União, as idades são as mesmas, 62 e 65, mas o tempo mínimo de contribuição é maior, 25 anos para ambos. Peraí, com essa idade mínima então, acabou aquela história de aposentar só por tempo de contribuição, sem ter idade mínima. Aqueles 30 anos para a mulher e 35 para o homem? Acabou. Essencialmente, sim. Essa modalidade, para quem não tinha completado o tempo necessário até a data da reforma, deixou de existir. Foi extinta. O que criaram foi um monte de regras de transição, para quem já estava no sistema e faltava pouco tempo, sabe? Aí tem regra de pontos, que soma idade com tempo de contribuição, tem regra de pedágio, que exige cumprir um tempo a mais. São várias opções, depende de cada caso. Mas a aposentadoria só por tempo, sem idade, essa não existe mais para quem entrou agora. Entendi. Então, idade mínima e fim da aposentadoria só por tempo. O que mais teve de impacto grande? Ouvi falar muito que o jeito de calcular o valor do benefício também mudou, né? Mudou. E mudou bastante. Essa foi outra alteração profunda, olha só. Antes da reforma, para calcular a média dos salários para aposentadoria, no RGPS, eles pegavam todos os salários desde julho de 94, mas descartavam os 20% menores. Isso ajudava a média a ficar um pouco maior, né? Porque tirava aqueles salários mais baixos, no começo da carreira e tudo mais. A reforma acabou com isso. Agora, a média salarial considera todos os salários de contribuição desde julho de 1994. 100% deles. Não tem mais descarte nenhum. Nossa, e como que essa média vira o valor da aposentadoria em si? É 100% dessa média? Não, aí que tá outra mudança. Sobre essa nova média calculada com todos os salários, eles aplicam um percentual, um coeficiente. Pela regra geral nova do RGPS, o valor da aposentadoria começa com 60% dessa média. E aí soma mais 2% para cada ano de contribuição que passar de 15 anos para a mulher ou que passar de 20 anos para o homem, para quem entrou depois da reforma, ou 15 anos em algumas transições. Ou seja, para conseguir receber 100% da média de seus salários, uma mulher vai precisar ter contribuído por 35 anos e um homem por 40 anos. Isso fez com que o tempo de contribuição ficasse ainda mais importante.
não só para ter o direito de aposentar, mas para definir o valor que a pessoa vai receber. Então, vamos resumir o impacto prático disso para quem está trabalhando hoje. Pelo que eu entendi, a tendência é ter que trabalhar mais anos para chegar na idade mínima, certo? E para conseguir um valor de aposentadoria mais perto da média do que ganhava na ativa, vai precisar de ainda mais anos de contribuição do que antes, é isso? Exatamente essa leitura. A combinação da idade mínima com esse novo cálculo, que não descarta os menores salários e exige mais tempo para chegar perto dos 100% da média, tudo isso tende a adiar a aposentadoria para muita gente. E pode sim impactar o valor final, especialmente para quem teve salários mais baixos em algum período, ou ficou algum tempo sem contribuir, porque agora tudo entra na conta. O que é fascinante, e os materiais deixam isso nas entrelinhas, é como essas mudanças forçam as pessoas a repensar todo o planejamento de vida, né? Profissional, financeiro, o longo prazo ficou ainda mais incerto, talvez. Exige mais atenção. Pois é, fizemos aqui uma boa varredura, né? Uma viagem pelos pontos principais da Previdência Social no Brasil, usando o material que a gente analisou. Vimos que é muito mais do que só a aposentadoria. É uma rede de proteção social bem complexa que se financia por um pacto de solidariedade entre gerações e com várias fontes de dinheiro. Entendemos a diferença principal entre o regime geral, RGPS, e os regimes próprios, RPPS, e claro, dissecamos um pouco as grandes mudanças da reforma de 2019, né? Idade mínima, novo cálculo. E entender essas bases é fundamental, não só para cada um poder se planejar melhor, entender seus direitos, mas para poder participar da discussão sobre o futuro do nosso bem-estar social, né? É um sistema cheio de detalhes, regras específicas para cada benefício, para cada situação. Por isso, para quem tiver dúvida pessoal ou precisar de algum serviço, o canal oficial é o telefone 135 da Previdência. É bom ligar com o CPF em mãos que eles orientam. Ótima dica! E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão que surgiu dessa nossa conversa e da análise dos materiais, pensando nesse sistema de repartição, onde quem trabalha hoje paga quem está recebendo o benefício hoje e olhando para o nosso futuro, com a população envelhecendo, menos jovens entrando no mercado, gente vivendo mais, como que a sociedade vai conseguir equilibrar conta, garantir que o sistema seja sustentável financeiramente, sem deixar de ser justo e proteger as pessoas, incluindo as próximas gerações. Fica aí a pergunta para a gente pensar, né? Bom, acho que a gente já secou bastante o tema. Esse foi mais um episódio do Voz Previdenciária. A gente vai estar tirando todas as dúvidas nos comentários. E é isso. Curte, compartilha, comenta e até o próximo episódio.